Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios. Rede União sempre de bem com a vida e também é a rede que chegou para ficar. Você que quiser ouvir a Rede União de Rádios e também os programas da nossa Rede União, ali o nosso plataforma popular na defesa e no ataque, com o nosso mestre Zezinho Vieira, que começa às 10h30 da manhã. Você que quiser ouvir também o Music Mix com o nosso Ronaldo José, e ainda também o Terapia Musical com o Jucassá, também o Cristo é a Resposta com o nosso grande Carlos Guzmão. Então é só se ligar em Valdeir Carvalho Rádio Metrópole 7 ou Rádio Metrópole 7 Valdeir Carvalho. Vocês vão entrar no nosso site, no site da Rádio Metrópole, e vão apertar lá o play. Então vocês vão ouvir música e informação. E também, na hora em que vocês chegarem lá e buscarem por Valdeir Carvalho, vai aparecer também outras plataformas, como o radios.com.br, é onde também a programação da nossa Rádio Metrópole 7 se faz presente. Então você pode ouvir a Rádio Metrópole 7 por outras plataformas. Então não tem não tem como errar. Ou então é só acessar as nossas redes sociais, nosso Facebook, e você vai acessar o link, né, que já está lá. Vou botar lá na bio, né, na página lá da Boas Novas, tá lá o link da Rádio Metrópole 7. Então é só vocês acessarem lá e curtir muita música e informação. Vamos falar sobre o Mundial de Clubes, continuar falando. A gente trouxe, né, vamos debatendo, conversando. Lógico que ninguém sabe tudo, estamos sempre aprendendo, mas estamos defendendo o futebol brasileiro, né? Mesmo se tendo rivalidade, lógico, mas nós estamos defendendo o futebol brasileiro. Eu torci pelo Flamengo? Não. Torço pelo Fluminense? Também não. Torci pelo Botafogo? Também não. Torço pelo Palmeiras? Sim, porque é o time de São Paulo. Mas também não vou negar, né, que os times do Rio de Janeiro fizeram uma boa campanha. Mas foram o Botafogo e o Flamengo foram eliminados. Sim, mas fizeram uma boa campanha. Agora, de forma nenhuma vamos chegar aqui e também querer preterir o produto nosso para um produto estrangeiro, que tem grande qualidade. Tem grande qualidade. Na Europa tem, sim, alguns times de pontas, né? Times que estão num nível acima do normal. Mas mesmo esses times que estão um pouco acima do normal, também estão apresentando um futebol mediano, como foi o caso agora do Real Madrid, que venceu a Juventus por 1-0, mas foi um placar de 1-0 e um futebol que, quando se fala, por exemplo, o Fluminense apresentou um excelente jogo contra a Inter de Milão. O Fluminense começou arrasador, foi para cima, propondo o jogo e partindo logo para o campo de ataque. Então, o Fluminense de imediato chegou lá e fez logo o primeiro gol, no primeiro tempo, na Inter de Milão. O Real Madrid pegou uma Juventus muito fraca, não está, né, a Juventus não está no que nós podemos falar, nesse top de linha do mercado europeu, né, não está no nível bem abaixo, a Juventus. E o que acontece? Mas o Real Madrid acabou vencendo por 1-0, mas com uma Juventus que não estava interessada praticamente no jogo. Foi uma Juventus que estava ali em campo, mas não mostrou um poder de reação. Ela estava aceitando o jogo do Real Madrid. E o Real Madrid, quando chegou ao primeiro gol, o que ele fez? Começou a administrar o tempo. Mas o Real Madrid contra a Juventus, uma Juventus fraca, apresentou um bom futebol? Não. Ficou muito depois na sua parte defensiva. Era possível a gente observar, tanto quanto o Real Madrid jogava, que ele atacava, ou quando a Juventus atacava,
você conseguia ver a linha defensiva claramente dos dois times, né? Quando o Real Madrid estava no campo de defesa da Juventus, você via as linhas todas atrás da bola, ou seja, mesmo a Juventus ela perdendo, ela ficou mais defensiva. Em nenhum momento ela buscou chegar ali, ter um empate para poder forçar uma prorrogação. E isso, a Juventus é uma equipe que faz parte do campeonato italiano, ela faz parte também do campeonato europeu, ela disputa a Liga dos Campeões, mas ela não está no alto nível, assim como, né, o Real Madrid está, mas hoje não se apresentou nesse alto nível. Então, é bom que se diga isso, porque nós estamos enfrentando, quando as equipes brasileiras foram para o Mundial, elas foram colocadas pela imprensa no nível muito abaixo das europeias, né? Deixou as equipes brasileiras, a nossa imprensa, como se ela fosse secundária, de segundo plano. E não é. As equipes brasileiras, elas não são secundárias. Elas são, sim, importantes, como os outros clubes também são. E os da Europa. Então, times como o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras, o próprio Fluminense. Então, esses times também são times de camisa. E tem que ser respeitado. E não apresentou um futebol, né, tão, por exemplo, apresentou um futebol razoável, sim, a nível de outros clubes europeus. Porque quem viu ontem a Inter de Milão jogar contra o Fluminense, parecia no início que quem era o time da Europa era o Fluminense. Porque a Inter de Milão, ela só foi começar a tentar reagir nos 30 minutos do segundo tempo. Aí ela teve 10 minutos ali, que ela foi até os 40, ela deu uma pressão no Fluminense. Isso a gente não vai negar. Ela deu uma pressão no Fluminense. Mas, quando chegou aos 40 minutos do segundo tempo, o Fluminense fez o segundo gol e liquidou a fatura. Acabou. Mas a Juventus, a Inter de Milão, é a vice-campeã do campeonato lá da Champions. É o vice-campeão. Mas não está naquele nível que você pode botar ali o Bayern de Munique, o PSG, ela não está. Assim como, se você for pegar as competições europeias, e você for pegar campeonato italiano, campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato espanhol, são poucas as equipes, são poucas, não é igual um campeonato brasileiro ou um campeonato argentino. O campeonato brasileiro, se você pegar todas as séries, a Série A, a Série B, Série C, Série D, são 100 clubes e com tradição, clubes com tradições. Você pega o campeonato espanhol, você tem só Real Madrid, o Barcelona e o Atlético de Madrid, lá o Valência, e tudo bem, por aí, esses quatro. E vai assim também lá na Alemanha, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, esses são os mais importantes da Alemanha. Chega na Inglaterra, é o Manchester City, é o Manchester United, também é o Liverpool, é o Arsenal. Esses são os clubes ali de ponta. Então, o campeonato brasileiro, ele é muito mais difícil do que os outros. O italiano, Juventus, Milan, que está apagado, né? Você pode botar aí a Inter de Milão. E quais são os outros? Então, daí a querer chegar e colocar o futebol brasileiro, rebaixar o futebol brasileiro, não tem como. Que o Bayern de Munique apresentou um futebol interessante contra o Flamengo, apresentou. Mas o Flamengo também não se acovardou diante do Bayern de Munique. Só que o Bayern propôs o jogo e conseguiu achar 2 gols logo no primeiro tempo. Aí matou o esquema do Flamengo. Mas se fosse ao contrário, se o Flamengo tivesse feito os 2 gols no primeiro minuto, também teria matado o próprio Bayern. Ele não iria reagir, não teria uma força para reagir. Apesar de ser um grande time. Eu acho que esses 3, o Bayern de Munique, mais o PSG e o Real Madrid, eles estão bem acima, um pouco acima dos outros clubes. Então, quer dizer, mas o Bayern perdeu para o Benfica. Um Benfica morto. Pega a liga lá de Portugal, você só tem os times de Portugal, e o Porto e o Benfica. O Porto apresentou um futebol medíocre nessa competição do Mundial, saiu fora. O Benfica também caiu fora. Mas ganhou do Bayern, né? E o Bayern também botou um time reserva depois, quando estava perdendo, tentou recuperar, mas aí já era tarde. Criou
O goleiro do Benfica também defendeu muito, mas o Bayern foi derrotado pelo Benfica, né? Então, quer dizer, mas tudo bem, ele já estava classificado, mas o Bayern de Munique, a gente já vem acompanhando, é um time difícil sim, mas o Flamengo teve, né, alguns momentos ali que quando ele chegou ao seu segundo gol, até eles ficaram um pouco assustados, porque poderia o Flamengo chegar ao terceiro e se chega, faria também o quarto, porque o Flamengo é um time bom. A gente não vai negar. A Arrascaeta não estava num bom momento, mas o Flamengo é um time bom. Assim como o Botafogo, poxa, perdeu para o Palmeiras. E o Palmeiras, a gente começa a fazer os cruzamentos. Por exemplo, o Fluminense, hoje, já pode se considerar com o pé já na semifinal, porque ele vai pegar o Al Hilal. E o que é o Al Hilal? Quem é o Al Hilal? Ah, mas o Al Hilal venceu, né, ontem o Manchester City por 4-3. Pô, mas o Manchester City já vem de um tempo também que ele já vem desde aquele Mundial de 2023 contra o Fluminense. O Manchester City nunca mais foi o Manchester City. Tá num nível também bem abaixo. Já vem tendo derrotas no seu campeonato inglês. Não foi também muito bem na Champions. Então, o Al Hilal foi lá e meteu 4-3 no Manchester City. Mas o Manchester City não está bem. É um time lá também da Europa. Agora, dá para o Fluminense vencer o Al Hilal? Dá para vencer, porque o Fluminense ele tem muito mais entrosamento, tem muito mais intensidade. Renato Gaúcho é um técnico inteligente, vai preparar com certeza, vai botar um outro esquema para tentar surpreender o Al Hilal. Então o Fluminense já está praticamente com o pé na semifinal, né? Eu acho que é muito difícil o Fluminense perder. Pode perder para o Al Hilal? Pode perder. Também por causa de que o investimento do Al Hilal é um investimento alto, é um investimento muito alto. É o segundo investimento, né, do mundo, só perde para o Real Madrid, que são investimentos. Lá o dono do Al Hilal investe muita grana. Então, com certeza, ele vai querer que o Al Hilal vença o Fluminense por causa também da grana, que é muito interessante, né? Se ele avançar para a semifinal, o Al Hilal vai embolsar uma grana boa. É de interesse do dono do Al Hilal? Vai ser um jogo fácil para o Fluminense? Não. Mas o Al Hilal não tem, né, ali o mesmo peso que se tem um Real Madrid, que se tem esse Bayern de Munique, o PSG. Não tem. Se fosse o City, poderia até ser um pouco mais difícil, porque o City é aquele que venceu, né, o Fluminense naquele Mundial por 4-0. Então, parece que isso tem uma influência muito grande, por causa de gerar uma rivalidade, aí vai querer ter a forra, aquela coisa toda. O Manchester City, lógico que iria lembrar que é o Fluminense, iria jogar, não iria querer perder. Então, poderia ser mais difícil para o Fluminense o Manchester City e seria do que o Al Hilal, né? Mas o Al Hilal pode vencer? Pode. Mas, logicamente, que o favorito contra o Al Hilal é o Fluminense. Agora, Palmeiras contra o Chelsea. Palmeiras o Chelsea vai ser aquele Chelsea que enfrentou o Flamengo? Não. Vai ser um Chelsea muito diferente. Porque o Chelsea perdeu para o Flamengo, então foi humilhado, porque perdeu de 3-1. Ninguém esperava também que o Flamengo fosse colocar 3-1 no Chelsea. Então o Chelsea vai querer fazer bonito contra o Palmeiras. Então vai ser um jogo difícil. Dá para cravar quem é que vai vencer? Não. Mas pelo jogo que o Palmeiras apresentou contra o Botafogo, então a gente pode tentar compreender que o Palmeiras pode também avançar para a semifinal. Mas vai ser um jogo muito duro para o Palmeiras. Mas a gente, né, torce para que o Palmeiras, pelo menos, chegue aí à semifinal. Então, esse campeonato mundial, ele está apresentando essas paridades, está mostrando essas situações que os clubes estão aí submetidos. Ou seja, o futebol brasileiro está conseguindo. Pior foi o futebol argentino, porque o Boca Juniors é um time também muito grande, de grande torcida, de tradição, de peso e de camisa, foi eliminado. River Plate nem se fala também, é outro clube grande da Argentina, de camisa, foi campeão da Libertadores em 2018, ficou fora, não chegou nas oitavas de final. E os times brasileiros todos chegaram, né, pelo menos às oitavas de final. Então o futebol brasileiro é um futebol que
está melhorando bastante. E os clubes estão compreendendo isso, né? Tanto é que, poxa, o Flamengo em 2019, desde o tempo de Jorge Jesus, o Flamengo veio aí se apresentando com esse novo modelo. Ele se não ganhou, mas participou de finais de grandes competições de 2019 até hoje. O Flamengo está sempre ali disputando alguma coisa. O próprio Palmeiras também, com o seu investimento, veio dividindo com o Flamengo essa questão, né, de saber quem é o melhor do Brasil. Aí ficou essa rivalidade por causa dos orçamentos, né, que são muito mais pesados e se tem muito mais poder aquisitivo no Flamengo e no Palmeiras do que nos outros clubes. Então ficaram dois clubes de ponta. Então você teve um abismo também no Brasil, né, entre a dupla Palmeiras e Flamengo com relação aos outros clubes. Só que agora os outros clubes já começaram também a se preparar, como foi o caso do Botafogo, com a sua SAF, com o John Textor, que hoje investe pesado no Botafogo. Então, o Vasco hoje também está tentando melhorar com o Pedrinho, mesmo que estão tentando atrapalhar a presidência do Pedrinho, a administração do Pedrinho. Estão tentando atrapalhar, porque eles não querem o bem do Vasco. Mas o Pedrinho está no caminho certo. E se fechar, né, agora com esse empresário que está querendo pegar a SAF do Vasco, então o Vasco também vai se estruturar. E isso é muito bom para o futebol brasileiro. Então, quer dizer, hoje, como a gente, por exemplo, a gente viu o jogo do Real Madrid, mas então, tá bom, o Real Madrid venceu por 1-0, fez um jogo praticamente morno, mas isso também se deve, o Mbappé entrou depois do segundo tempo, o Mbappé, mas aí vai falar, mas é porque ele fez 1-0 e também depois preferiu administrar o tempo, já que a Juventus não dava, né, nenhum tipo de trabalho, não se mostrava uma reação. Mas tudo bem, pode ser por esse pensamento, mas é o Real Madrid e tem que dar show, ele tem que propor o jogo, ele pelo staff do Real Madrid, já que ele é o sempre candidato, ele tem que apresentar um belo futebol, e não apresentou. Pelo contrário, o futebol que ele apresentou hoje, em relação ao que o Fluminense apresentou no seu jogo contra o adversário que ele passou, o Fluminense jogou muito melhor do que o Fluminense enfrentou a Inter de Milão, e o Fluminense jogou muito melhor que o Real Madrid, muito melhor. Deu mais gosto de ver o jogo do Fluminense contra o Inter de Milão do que o jogo do Real Madrid contra a Juventus. E a Juventus também, pelo amor de Deus, né? Hoje pode ser considerada lá o que, não sei se é a segunda força, a quarta força ou a terceira força da Itália, mas também não fez força nem para empatar. Horrorosa, horrível, né? Então, quer dizer, e hoje, né, a gente também vai ter o confronto entre o Borussia Dortmund e Monterrey. Borussia Dortmund, que é um time da Alemanha, e de repente pode-se ter uma zebra, porque se o Borussia Dortmund for eliminado pelo Monterrey do México, aí para-se tudo, acaba tudo, não tem mais como se elogiar o campeonato, aos clubes europeus, porque a responsabilidade, né, e com certeza ali, para de vencer, quem é o favorito é o Borussia Dortmund, porque o Monterrey, em relação ao Borussia, é fraco. Então, o que a gente espera? É um Borussia pelo menos vencer por 4-0. Né? Menos que isso, é vergonha para o Borussia. Mas vamos ver, de repente pica uma zebra e o Borussia pode ser também eliminado pelo Monterrey do México. Né? E de repente esse Monterrey do México pode também até ser campeão, a gente não sabe. Mas o certo é isso. O Borussia, o Real Madrid venceu a Juventus, agora vai ficar aguardando aí, né, para saber quem é o seu adversário desse jogo do Borussia Dortmund contra o Borussia Dortmund contra o Monterrey, e aí para poder já ficar logo completo o chaveamento dessas quartas de final. Mas lembrando que eu acho, né, eu tenho certeza que o Fluminense já está pelo menos um pé na semifinal. Isso, né, a maioria das torcidas também concorda que entre o Al Hilal e o Manchester City era melhor e é melhor enfrentar o Al Hilal. Eu sou Valdeir Carvalho, um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço para dona Amanda Lins, né, que está aqui, boa noite, dona Amanda Lins, boa noite, e também, né, a Francisca Cel, ou Francisco Cel. Então também uma boa noite para todo mundo e sempre, né, obrigado aí
pelo carinho, sempre pela amizade. E a Amanda Lins é a esposa. É isso aí, da minha esposa conferindo, tá me dando audiência, obrigado. Tá deixando de ver a novela para ver aqui o Valdeir Carvalho falar sobre futebol. Um forte abraço, pessoal, e até uma próxima.